Boa tarde, meus queridos. Que a Shalom do Eterno esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Eterno, tá? E eu quero nessa tarde compartilhar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus, viu? Vamos orar? Pai querido, em nome de Yeshua, teu filho amado, nos colocamos diante da tua presença para pedir primeiramente ao Senhor que perdoe os pecados, as falhas, que o Senhor nos limpe, ó Pai, de corpo, alma e espírito, e que estejamos prontos para te ouvir e obedecer a tua palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Queridos, pois bem, vamos à palavra do Eterno nessa tarde. Eu gostaria que, se você tiver disponibilidade de pegar a sua Bíblia e abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Nós vamos ler os primeiros 6 versículos, tá? E depois nós vamos ler o verso 35 do capítulo 13, tá bom? Então vamos ler a palavra do Eterno que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Yeshua: Eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vou ler o verso 6 de novo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Como eu havia dito, agora nós vamos ler o verso 35 do capítulo 13 do Evangelho de João. Diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Amém, queridos? Então, vamos à palavra dessa tarde. Amados, eu gostaria de compartilhar com você, né, a palavra do Eterno, e eu quero começar a partir de uma palavrinha aramaica, tá? Ela é um pouquinho difícil de pronunciar, né, mas ela tem um significado extraordinário. Na verdade, é um verbo irregular, e tem lá os seus adjetivos, tá? Que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Ela se pronuncia dessa forma, é conspícuo, tá? Dessa forma que pronuncia essa palavra. E esta palavra, ela nos traz uma revelação maravilhosa a respeito de Yeshua, tá? Vou repetir ela para você, tá? Grave aí. Conspícuo, tá? É um verbo lá no aramaico irregular, usado, né, quando pronunciado na terceira pessoa, tá? Mas cheio de adjetivos bacana que nós vamos compartilhar, e adjetivos estes que Yeshua tem. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Eterno. Veja bem, amados. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa tarde é que Yeshua é maravilhoso. E olha bem para você ver o que o verso primeiro disse. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Quando Yeshua ele disse não se turbe o vosso coração, ele está dizendo para você não permitir a sua alma ficar conturbada, né? A sua alma ficar oprimida, viu? Porque olha bem para você ver o que diz lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo de número 23, diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua alma, pois dela procede as saídas de vida. Amém? Olha bem para você ver que interessante. Sobre tudo que se deve guardar. É um alerta.
para que guardemos a nossa alma, porque dela procede tanto a saída da vida como a saída da morte. Ou seja, a nossa alma é o nosso coração, porque na nossa alma está a sede da mente, vontade e emoções. Então, o que acontece, meu amado e minha amada, nessa tarde que está me ouvindo, está assistindo essa live? A nossa alma, ela tem o poder de influenciar a nós mesmos e a influenciar o nosso semelhante, o nosso próximo. Então, quando nós deliberamos palavras de vida, nós trazemos para nós mesmos ou para o nosso semelhante coisas boas. Nós suscitamos naquela pessoa alegria, motivação, expectativa e esperança. Por quê? Porque normalmente quando uma pessoa ela está com a sua alma turbada, cheio de opressão, quando você olha para ela, na hora você se vê que aquela pessoa ela está ali triste, ela está abatida, angustiada, ela está ali oprimida por um problema, por uma situação que está ocorrendo na vida dela, ou na vida de um parente, ou na vida de um filho, de uma filha. Você está me entendendo? Então aí ela se encontra ali abatida e triste, está com a alma turbada. E isso, meus queridos, é uma situação em que, muitas das vezes, quando nós olhamos para a pessoa, costumamos fazer alguma análise errada daquela pessoa e às vezes pensar até errado sobre aquela pessoa. Mas é porque a pessoa está vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade, de opressão, e ela está daquele jeito ali. Mas quando você leva uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, aquela pessoa, ela se anima, ela se revigora, Ao verso 2, aí ele vem com uma animação, ele dá uma palavra aqui de animação. Ele está dizendo assim, presta atenção vocês, na casa de meu pai há muitas moradas, E aí ele diz, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O que ele está dizendo aqui? Que se isso não fosse verdade, se não fosse dessa forma que ele estava colocando, ele não teria dito que ia preparar lugar para nós. Aí no verso 3 ele diz assim, quando eu for, e quando? Quando, está denotando depois, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, eu vou retornar. Então ele estava dizendo aqui, eu vou, mas eu vou retornar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, essa palavra de ânimo aqui, o que Yeshua quis dizer com isso? O lugar que eu tenho para você é o mesmo lugar que eu vou estar. O lugar que eu vou lá reservar para você é o lugar que eu vou estar. É o lugar onde eu vou reinar com você, aonde eu serei o rei e vocês serão os meus súditos. Amém? Gostaram disso? É o lugar onde Yeshua será o nosso rei e nós seremos os seus súditos, Nós seremos os seus filhos amados, os seus servos que estarão ali com ele no momento maravilhoso, no momento que caberá apenas nós que o aceitamos, nós que o confessamos, nós que bendizemos o seu nome e nós que acreditamos que ele é o Messias. Amém? Então, nós vamos estar ali com ele. Ele vai reinar sobre nós. Nós seremos os seus súditos. No verso 4, ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí um dentre eles, chamado Tomé, disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Aí Yeshua respondeu imediatamente para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Yeshua quis dizer para Tomé assim: presta atenção, eu sou o caminho, meu querido. Eu sou a porta, eu sou a ponte que te liga ao eterno. Você está me entendendo, meu amado? Então Yeshua, ele é o caminho, a ponte que vai nos dar acesso ao Pai. É por meio dele. A via que nós precisamos percorrer enquanto estivermos aqui é Yeshua. Porque é ele que vai nos conduzir, que vai nos levar até o Pai. Amém? Agora vamos lá, e você deve estar perguntando assim, mas e aquela palavrinha difícil que o irmão colocou aí, como é que é mesmo? É conspícuo. Conspícuo. É um verbo irregular, imperfeito. Você está me entendendo? Ele não conjuga. Mas tem adjetivos bacanas sobre essa palavra, né? Que o primeiro ponto que eu quero destacar do seu significado ela diz assim, claramente visível, facilmente notado, que salta à vista. Aí eu te pergunto, quem é essa pessoa que você imagina que era claramente visível, facilmente notado e que saltava à vista quando esteve aqui? Eu estou falando de Yeshua. Sabe? Yeshua, as multidões o cercavam. Multidões estavam sempre à sua volta. Ou seja, ele era visto pelas pessoas. As pessoas o notavam. Sabe por quê? Porque ele estava aqui fazendo a obra do Pai. Porque ele estava aqui executando os mandamentos, praticando os mandamentos ordenados pelo Pai, cumprindo eles literalmente para mostrar para nós que os mandamentos não são peso, como muitos por aí julgam ser. Muitos por aí, né, não vivem os mandamentos, não praticam os mandamentos, porque julgam que eles são pesados demais para se cumprir. Mas Yeshua veio e nos mostrou que não é. É suave. Basta entendermos. Basta buscarmos o discernimento. Então nós vamos descobrir que é maravilhoso viver a palavra do Eterno. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que é uma pessoa que atrai a atenção por suas características incomuns, por ser notável, por ser ilustre. E Yeshua se encaixa dentro disso aqui. Um Messias notável, um Messias ilustre, um homem. Aí quando eu digo homem, um homem porque ele veio para nos resgatar, para nos salvar e para sentir na carne. Para sentir na carne, isso mesmo. O que eu e você às vezes sentimos e passamos por aqui. Sabe, ele veio mostrar que mesmo com dor, mesmo com sofrimento, é possível ser fiel, é possível ser perfeito, é possível guardar os mandamentos. Queridos, quantas das vezes Yeshua, ele foi pego realizando milagres, curando pessoas, libertando pessoas no Shabá. É isso mesmo, no sábado. Quantas das vezes? E ele foi questionado, mas ele sempre respondeu à altura. E sabe por que ele respondeu à altura? Nós vamos aqui para outro ponto interessante que está dentro da revelação dessa palavra aqui, né? Do significado dessa palavra. O outro ponto que o fazia destacar era o conhecimento de boas qualidades que ele tinha.
E Yeshua tinha um conhecimento tão profundo, tão elevado, meus amados, sabe? Que ele impressionava as pessoas quando falava. As pessoas ficavam boquiabertas. Sabe por quê? Porque era um conhecimento puro, um conhecimento genuíno, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento profundo, elevado, um conhecimento que vinha direto do Eterno, que o Eterno deu a ele, que ele transmitiu a nós. Isso é fato. Não adianta querer negar, porque Yeshua ele nos ensinou e nos ensina sempre, através da sua palavra, que o conhecimento ele é importante. E eu vou dizer um texto aqui que você sabe ele de cor e salteado, e que está lá no livro do profeta Oséias. O meu povo tem perecido por lhe faltar conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não perece. Quando você tem conhecimento, você não perece. Isso é fato. Você está entendendo? Então, ele se destacava por ter um conhecimento profundo, nítido, verdadeiro, puro, um conhecimento elevado, um conhecimento que trazia clareza do reino de Deus, que mostrava o que é o reino e qual o motivo do reino, para que o reino, amados. E Yeshua sempre deixou muito claro que ele quer que nós venhamos fazer parte deste reino, sabe? Outra coisa interessante aqui, né? Eu quero até compartilhar aqui, na verdade eu já até passei por ele, que eu falei aqui o seguinte, que ele atrai, né, a atenção por suas características em comum. Tem um texto que fala, ele atraía multidões, que é lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 21, quando Yeshua ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. O que aconteceu? A multidão estava indo com ele, a multidão estava o acompanhando, e de repente, no meio do caminho, Yeshua é interrompido por uma mulher que padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, e que ela interrompeu, porque ela precisava tocar no seu manto. E ela, quando tocou, ela foi curada, ela foi liberta. E isso, dentre outros adjetivos de Yeshua, fazia com que ele se destacasse, sabe? As pessoas, não, esse realmente é o Filho de Deus, esse realmente é o Messias, esse realmente ele veio com o objetivo de ajudar, de salvar, apesar de que muitos outros também discordavam, muitos outros queriam, né, eliminá-lo, tirá-lo de circulação, mas ele só foi elevado de novo aos céus e tirado daqui no momento certo, sabe? Porque se ele fosse antes, hoje eu e você não estaríamos aqui para contar o que ele fez e o que ele está fazendo até hoje por nós, né? Através da sua palavra. Veja bem, a sabedoria e o conhecimento que ele tinha era algo tão profundo que ele analisava cuidadosamente cada situação de maneira, né, assim, bem prudente. Vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero ler aqui com você alguns versículos para você ver como é que ele analisava cuidadosamente cada situação. Verso 3 diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que os tais sejam apedrejados, tu, pois, que dizeis?
Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha bem, meus queridos, veja bem, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui na palavra do Eterno, na palavra do Senhor Yeshua, é o seguinte, que essa situação aqui, esse momento aqui, esse fato, esse acontecimento aqui, ele foi todo arranjado, todo ajeitado, simplesmente para uma coisa, para tentar condenar Yeshua. Para tentar provar para todos que ele não era o Messias e que ele não guardava os mandamentos do Eterno. O foco aqui, o objetivo dos fariseus, de todos que estavam ali com aquela mulher e todos prontos ali com as pedras na mão para poder, como é que fala? Apedrejá-lo. Eles queriam simplesmente parar Yeshua. Mas aí a palavra de Deus, ela nos mostra que Yeshua, ele foi muito sábio. Ele usou o seu conhecimento. Ele usou aquilo que o Pai havia lhe dado, que é a sabedoria. Quando ele disse assim, aquele, na parte B do versículo 7, que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando Yeshua disse isso, eu acredito que só via pedras e pedras caindo, mas não sobre a vida daquela mulher. As pedras foram soltas no chão e todos foram saindo um a um. E quando pensa que não, já não tinha mais ninguém ali para acusar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher. Porque isso é algo, meus amados. Só um minutinho, por favor. Só. Eu pedi para vocês ficarem lá em cima. Eu pedi. Sabe, meus amados, estou de volta, glória a Deus. Vejam bem, então essa mulher, ela foi levada ali para ser morta pelas pedras dos seus acusadores, daqueles que queriam não só matá-la, mas o foco principal era parar Yeshua, certo? E aí, o que acontece? Yeshua vai dar a resposta certinha, a resposta exata, a resposta necessária, para que eles então se deslocassem dali sem apedrejar aquela mulher. E nos dias de hoje? Vamos trazer isso para os dias de hoje. Muitas das vezes, quando você sabe, ou alguém sabe, que uma pessoa, traiu o seu marido, ou que o seu marido traiu a sua esposa, muitas das vezes a primeira coisa que o ser humano tende a fazer é, você sabe o que é isso aqui? Apontar o dedo. Muitas das vezes, sabe o que as pessoas querem fazer? Apedrejar, como era anteriormente lá na lei, na lei de Moisés. E apedrejam. Não fica só no querer, não apedrejam. Pastor, mas na onde que acontece isso aqui, por exemplo, no Brasil? Que eles pegam e derriça pedra no adúltero ou na adúltera. Sim, não é essas pedras aí, não. Não estou falando da pedra, literalmente pedra, não. Eu estou falando uma pedra perigosa, que quando ela se desloca e ela é lançada, não tem volta. É como uma flecha. O arqueiro, ele coloca a flecha no arco
E depois que ele solta a flecha, não tem volta. Ela vai atingir o alvo. Não tem jeito. E é isso que muitos fazem no dia de hoje. A pedra deles é a serpente que nós temos cercado por essas janelas. Que quando essas janelas abrem, a serpente sai. Para duas situações apenas que essa serpente ela sai. Ela sai para abençoar. Abençoar, quando eu falo de abençoar no sentido geral, abençoar, falar a verdade, tudo. Ou ela sai para amaldiçoar, falar mentira. Ela sai para gerar vida, mas ela sai também para gerar morte. Por isso, né, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos observar cuidadosamente, prudentemente, como Yeshua fez e ainda faz, né? Como Yeshua fez e ainda faz. Porque eu acredito que ele nos observa cuidadosamente até hoje. E saiba você, meu irmão, saiba você, minha irmã, que nós somos observados. A cada instante nós somos observados, sabe? E eu gostaria que você prestasse atenção em algo ainda bem profundo do que eu vou te falar aqui nesta tarde. Olha bem para você ver. A palavra adirot é uma palavra hebraica, transliterada é adir, que significa forte, poderoso, grandioso, majestoso, imponente, nobre, notável. Ou seja, Yeshua tem todos esses ingredientes. Todos estes adjetivos se encaixam perfeitamente em Yeshua. Ele é o nosso mestre. Vou fazer uma brincadeira. Ele é o nosso guru que nós precisamos, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de majestade, glorioso. Ele é imponente, nobre, porque ele faz parte da realeza. Ele é o nosso rei, né? E é notável por se destacar em tudo aquilo que faz. Porque naquilo que ele já fez, ele se destacou. E naquilo que ele ainda faz, através da sua palavra, ele ainda se destaca. E ele continua até hoje visível. Além de visível, ele continua notável. Ele continua como nobre. Ele continua como forte. Ele continua poderoso. Nada mudou. Ele continua o mesmo Senhor. Ele continua o mesmo Adoni. Adoni é Senhor. Tá? Ele é o nosso Messias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, pense nisso. Porque o Senhor, Ele te ama e Ele não te ama só com palavras. Porque, na verdade, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia onde Yeshua disse assim, eu te amo. Porque Ele não nos amou com palavras, Ele nos amou com atitude. Ou seja, fazendo. Ele nos amou na prática. Amém? Deus abençoe você, um forte abraço, fique com o Eterno, tá? Shalom, shalom, lehi traot. Tchau, tchau.